Na cidade de Belém nasceu um garoto chamado Davi. Davi era filho de uma família que fazia o que Deus mandava. O pai dele era Jessé, que tinha mais 7 filhos. Davi era o mais novo dos irmãos. 3 irmãos de Davi eram soldados do rei Saul, enquanto Davi, por ser o mais novo, ajudava o seu pai cuidando das ovelhas. Davi levantava cedo e lavava e levava as ovelhas para o campo. Ele ficava durante todo o dia cuidando delas. Muitas vezes ele ficava também à noite. Davi não descuidava do serviço. Certa vez, um leão tentou comer uma ovelha e Davi lutou e matou o leão. Outra vez foi um urso enorme que tentou comer uma das ovelhas do pai de Davi e ele também matou aquele urso. Se faltasse alimento para as ovelhas, Davi cortava ramo das árvores que servissem de alimento para elas. Quando ficava no campo durante a noite, Davi levava com ele cobertas para se proteger do frio. Levava também uma bolsa com alimento, levava seu cajado e uma atiradeira. Que essa atiradeira, na verdade, gente, era um objeto usado para atirar pedras. Davi sabia usar muito bem a sua atiradeira para defender as ovelhas dos leões e dos ursos. Para Davi, não importava se o trabalho era de menor importância. Ele queria fazer da melhor maneira possível e fazia. Ele não descuidava um só instante e se esforçava para que as ovelhas estivessem bem se ele precisasse sair de perto daqueles animais para atender a algum pedido do seu pai. Ele sempre deixava alguém cuidando para garantir que seu trabalho fosse bem feito. Era muito importante para Davi fazer bem as suas obrigações. Davi fazia parte de um povo que queria obedecer aos ensinamentos do Deus verdadeiro, do único e verdadeiro Deus. Essas pessoas, eles eram chamados de israelitas. Havia também, além dos israelitas, havia outros povos que acreditavam em falsos deuses e sempre viviam em guerra contra os israelitas. Os israelitas eram liderados por um rei chamado Saul. E Saul possuía um grande exército para defender o povo israelita, mas nem sempre as coisas eram fáceis. Já os filisteus eram inimigos dos israelitas. Entre os filisteus havia um soldado chamado Golias. Ele era enorme. Ele era muito grande, gente, muito grande, violento e causador de muita destruição por onde passava. Golias começou a provocar os israelitas para lutar com ele, mas quando Golias aparecia, todos os soldados do rei Saul fugiam apavorados. Nessa época, Davi era apenas uma criança, era apenas um garoto. Ele também era israelita, mas nesse tempo, como ele ainda era muito criança, ele não fazia parte do exército do rei. Então, algumas vezes, o seu pai mandava ele ir até onde estava o exército para saber notícias dos irmãos e levar alguma coisa para eles. Em uma dessas vezes, Davi ficou sabendo do desafio de Golias. Davi então decidiu enfrentar o grande Golias. Mas o rei Saul falou que ele era muito jovem e Golias já era um soldado experiente. Contudo, Davi confiava em Deus.
ele sabia que podia enfrentar as coisas pelo poder do verdadeiro Deus. Então, ele pegou a sua atiradeira e também pegou algumas pedras e foi ao encontro de Golias e disse: eu venho contra ti neste momento em nome do Deus a quem você desafiou. Davi então pegou uma pedra e usou a atiradeira para acertar a testa do gigante. Nesse momento, Golias caiu com a cara no chão e os filisteus fugiram correndo. E Davi ganhou a luta para o seu povo.